Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula hoje sobre análise técnica, só reforçando que essa é uma aula complementar. Nós estamos vendo durante a disciplina análise fundamentalista e não podíamos deixar de fora a análise técnica, né? Afinal, como investidor, a gente deve sim olhar os fundamentos, mas também é importante saber o ponto de entrada em uma empresa. E a análise técnica vai nos ajudar nesse momento. Então, a análise técnica também pode ser chamada de análise gráfica, né? Que consiste em realmente olhar o gráfico de preço da ação e tentar identificar tendências. Então, esse assunto você vai encontrar muito bem detalhado nesse livro aqui, o livro Top Análise de Investimentos. Então, quais são os princípios aqui da análise técnica? Não é importante saber por que os preços se movem em uma direção. Os motivos podem ser os mais diversos e, na maioria das vezes, difícil de descobrir. Então, é isso mesmo. Tá? Qualquer informação que é divulgada no mercado vai impactar no preço da ação. Se for informação positiva, o preço da ação vai subir. Informação negativa, o preço da ação vai cair. Então, qualquer coisa vai alterar. Política, econômica, ambiental, uma frase que alguém importante falou, né, na política. Então, tudo vai impactar. Então, o preço reflete tudo. Toda a informação, então, está refletida no preço. Macroeconômica, setorial, balanço, fatores políticos, né, como eu falei. O importante é tentar identificar tendências, ou seja, saber como eles se movem. E isso vai ser importante, claro, para a gente identificar o momento de compra de uma ação e o momento de venda. Tá? Como eu já disse a vocês, eu era um investidor do tipo que comprava uma ação e praticamente esquecia, deixava na carteira. Mas só que isso não é muito rentável, porque às vezes você pode ter entrado nessa companhia comprando a ação por um preço em um momento de alta. Então, qualquer queda que houver desse ponto que você entrou, vai ser prejuízo para você. Então, já tive aqui casos, né, na minha carteira em que eu passei tanto tempo com ação que se eu tivesse deixado esse dinheiro na renda fixa teria sido melhor. Então, hoje eu fico de olho no preço das ações. Tá? Não compro não me caso com ações, não. Eu compro, analiso os fundamentos, vejo um ponto que eu acredito que seria um ponto bom de entrada e aí eu compro. Tá? Então, a análise gráfica ela está de certa forma, a análise técnica ela está de certa forma aliada à análise fundamentalista. Não sou desses que ou é análise técnica ou é análise fundamentalista, não. Eu acho que as duas técnicas, né, tem que andar juntas. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Identificar preços, né? Identificar tendências, quer dizer. Por que isso acontece? Porque essas expectativas mudam, tá? Muitas vezes dentro de um mês, dentro às vezes de uma semana, a gente vinha numa perspectiva aqui negativa do preço da ação, o Ibovespa vem só caindo, depois de uma informação divulgada, informação positiva, isso muda todo o cenário e todas as ações começam a subir. Então, existem esses períodos em que o pessimismo prevalece, tá? É muito comum ver isso em decisões políticas que impactam a tributação das empresas, coisas assim. Então, qualquer decisão que vai impactar na alteração do pagamento de um tributo, né, de um certo setor econômico, aquele setor entra numa tendência assim, de pessimismo e aí todos os preços das ações desse setor começam a cair. Depois que passa a votação, viram que não foi tão péssimo assim que foi votado, o preço da ação volta a subir, então volta para prevalecer o otimismo. E o que é prevalecer o otimismo? É quando mais pessoas vão lançando ofertas de compra e é aquele negócio, como você tem mais gente procurando comprar, o preço vai subindo, porque você vê mais procura por compra e você percebe que se você subir um pouco o preço, você vai conseguir vender.
E no pessimismo é o contrário. Você vai baixando o preço e não consegue vender. Vai baixando, então o preço da ação vai caindo com esse pessimismo. Tá? Então, apesar de toda essa oscilação, esse sobe e desce que a gente vê da bolsa, tudo caminha numa tendência. Tá? E tem um ponto que a gente fala no mercado é que a história se repete. Tá? O preço das ações ela se repete com o tempo. A gente viu no processo recente da pandemia, né, de 2020, que assim que houve o primeiro mês de divulgação ali a primeira semana de divulgação da pandemia do Covid, todas as ações caíram, todos os mercados caíram. Mas um mês depois, praticamente, o preço estava de volta ou um pouco abaixo do preço que era antes da pandemia. Então, esses preços eles se repetem. Isso é válido para o índice do Ibovespa, como também é válido para uma ação específica. A gente vai ver isso, tá? Então a análise técnica existe porque a história sempre se repete, com pequenas diferenças, mas com padrões gráficos recorrentes. Aí sim, tem tendências que tem histórico de empresas que, por exemplo, ela vem no histórico de subida, 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 ela cai, se mantém num determinado padrão, nível de preço, mas depois ela perde aquela tendência e cai a um nível de preço há muito tempo atrás. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo que é o da Magazine Luiza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então eu vou abrir aqui. Aqui é o TradingView. Tá? Eu fiz aqui o meu login, porque aí vocês têm acesso a ferramentas. Então quando vocês forem fazer o login, se cadastrem nesse site, vale a pena, tem muita coisa legal, porque senão vai ficar só aparecendo essa propaganda aqui deles. Tá? Então vamos entrar aqui no MGLU, por exemplo, Magalu. Né? Pronto, aqui está informando o gráfico da Magalu. Olha o que aconteceu aqui com a Magalu. Então se a gente pegar aqui, eu estou pedindo informações diárias, deixa eu pedir aqui informação semanal. Pronto, aqui veja que vocês não estão vendo completamente o gráfico. Você pode ajustar essa escala aqui. Ó. Então, Magalu, ela voltou ao nível de preço histórico que ela tinha em 2017. Então veja que tudo tem história. Né? Ele tem histórico de preço. Tá? E hoje ela está nesse nível aqui. Imagine a pessoa que comprou a ação aqui, segurou, casou com a ação, ela hoje não teria ganhado nada. Tá? Então teria perdido para a inflação, na verdade. Então, a análise gráfica ela nos ajuda nesse sentido, né? Para você analisar se é o momento mesmo de comprar a ação ou não. Bom, professor, mas já que ela caiu aqui nesse nível, pode ser que ela suba, pode ser. Tá? Isso vai depender da divulgação de informações positivas sobre a empresa e sobre a economia em geral, que também impacta. Então vamos para cá, vamos entender os tipos de gráfico. Aqui nós temos o tipo de gráfico que é gráfico de barras, né? Ele geralmente é assim. A pontinha aqui vai mostrar o máximo, ou seja, o preço máximo de compra e venda naquele período que você está analisando. Vou voltar aqui para o gráfico para vocês entenderem. Aqui eu pedi o tipo de gráfico de velas, tá? Mas eu posso usar o barras, que é esse daqui. Então vamos dar um zoom aqui para vocês entenderem. Deixa eu pegar outra ação mais interessante. Essa ação já foi muito boa, né? Mas infelizmente nos últimos tempos ela está assim, né? Não está apresentando bons retornos. Então esse é um típico gráfico aqui de barras, tá? Então aqui eu tenho a pontinha que seria o preço mínimo que bateu, como eu estou analisando na semana. Na semana é o preço mínimo da semana, preço máximo dessa semana, e aqui é abertura e fechamento. Então esse gráfico ele ficou verde porque ele abriu a 13,88 e fechou
a 14,27 nessa semana. Então, nessa semana foi uma semana positiva para essa empresa, tá? Então, é assim que funciona esse gráfico aqui de barras, tá? Mas o que a gente prefere mesmo utilizar, geralmente, são os de vela, tá? Porque ele é mais intuitivo, né? Mas a lógica também é semelhante. Vamos voltar para cá para a gente explicar direitinho como é o gráfico de os candles, né? O gráfico de velas. Ele tem essa pontinha aqui que a gente chama de pavio. Aqui ele representa sombra é uma região de corpo, né? O corpo é abertura e fechamento. Então, se ele abriu aqui e fechou o dia aqui, ou seja, a abertura da negociação no dia, ou na semana, ou no mês, você esteja analisando, abriu aqui e fechou aqui no preço maior, esse candle ele vai ficar verdinho, ou seja, o preço terminou maior do que iniciou. Se ele ficar vermelho, é porque a abertura da negociação foi aqui e no fechamento do período ficou aqui. Então ele vai ficar vermelho porque o preço da ação caiu. Essas pontinhas aqui são justamente a região de mínimo e máximo, né? Então aqui seria o preço mínimo da semana, que ele pode, dentro do dia, o preço da ação pode fazer isso, pode fazer isso. Então quando ele faz isso, né, uma subida, o máximo que ele vai ser o máximo aí marcado por essa pontinha. E depois ele cai. Quando ele cai e bateu a queda mínima do período, ele vai registrar aqui essa mínima, tá? Só que ele pode cair na mínima e voltar a subir. E fechou no valor mais alto que a mínima. Então é isso aqui que o gráfico vai mostrar. Tá? Então a gente tem aqui máximos, mínimo, tá? Nesse caso aqui, abriu e fechou aqui, vai ficar verdinho. Abriu e fechou abaixo, vai ficar vermelho. Tá? Vamos voltar aqui lá para o TradingView. Então aqui no TradingView, máximo, mínimo, né? E abertura foi aqui, fechamento foi aqui, ficou vermelho. Quando fica verdinho é porque o preço da ação subiu durante o período, tá? Então vejam que esse gráfico ele é bem intuitivo. Vamos agora para a análise das tendências, tá? A tendência é caracterizada por fundos ascendentes. Então o que a gente estava vendo ali no gráfico são justamente fundos ascendentes. Vamos voltar para cá. Deixa eu pegar aqui uma ação PETR4. Vou pegar a nossa Petrobras. Então a gente vem aqui, o que seria fundos ascendentes. Vou pegar essa linha aqui que eu gosto dela. Deixa eu pegar os fundos dos gráficos. A gente vai ver que ele está ascendente, ou seja, está crescendo, tá? Então, esse daqui eu dei uma valorização de 51%. Tá? Então a gente vê aqui uma tendência de alta. Tem outras formas da gente mensurar a tendência de alta, né? Esse aqui foi um. Deixa eu apagar aqui. A gente também pode analisar por outras fórmulas aqui, que pode ser na forma de canal. Tá? Venho aqui, fecho a linha e venho aqui, só ajustar aqui a posição do gráfico. Então veja que quando a gente encontra essa tendência, a gente diz que ele entrou num canal de alta, né? A empresa vem constantemente aumentando o seu preço da ação, não é a empresa, né? O mercado vem valorizando aquela empresa com o tempo. Então aqui claramente tem uma tendência de alta. Eu só até quando vai durar essa tendência de alta, não tenho como dizer. Se eu soubesse, eu já teria investido hoje, tá? Então pode ser que essa tendência continue, mas antes de continuar, antes dela reverter, a gente vai encontrar que tem alguns indicadores no preço, né, nessa análise gráfica, que vai nos indicar que talvez esse canal aqui de alta tenha
vai se desfazer, ou seja, ele vai iniciar um canal agora de baixa, tá? E isso é o que acontece com várias empresas. Ela vinha aqui de certa forma nesse padrão, aqui nesse período. Deixa eu pegar, e aqui fez um canal aqui de baixa. Deixa eu pegar aqui de novo, entrou nesse canal de baixa aqui nesse período, tá? Então a ação ela vai se movendo nesse sentido aí de sempre subir e descer, mas cada vez que ela faz esse movimento, ela vai indicando. Então ela fez esse canal aqui de baixo, tá? E aí tem vários períodos. Se a gente for analisar no período mais longo e fazer isso aqui, a Petrobras ela vem nesse movimento de alta há muito tempo, tá? Então desde 2020 que ela vem só aumentando o seu preço da ação. E aqui estamos nós, né? Aqui foi no período em que teve uma valorização muito forte aí do petróleo, né? E agora deu uma estabilizada, e toda vez que o petróleo se mexe no preço da ação e assim vai. Então nós estamos nessa tendência aqui de Petrobras. Vamos voltar para cá. Nessa tendência de alta. Tendência de baixa é quando os topos. Eu não falei bem para vocês aqui na questão dos fundos, né? Os fundos são os fundos as pontinhas aqui da vela, né? As pontinhas de baixo, os fundos. Então sempre que essas pontinhas, né? Essa parte do fundo está ascendente, quer dizer uma tendência de alta, né? Então os fundos são pontos de suporte, onde a força dos compradores supera a dos vendedores. Então, esse ponto aqui que a gente chama de fundo é o que a gente chama de suporte também. Deixa eu pegar outra empresa aqui que eu estava vendo que é bem interessante, Natura. NTCO, tá aqui, ó. Aí eu tenho análise e tenho a W3. Deixa eu pegar a W3. NTCO. Pegar aqui a W3, NTCO. Isso aqui eu peguei outro ativo. NTCO 3. Então vejam que a Natura ela também entrou nessa tendência de baixa a partir daqui, ó. E atualmente ela está aqui estacionada aqui nesse ponto, ó. Se a gente fizer um retângulo aqui, ela está estacionada aqui nesse ponto, tá? Quando é que ela vai voltar a subir, professor? Segundo a análise gráfica, a gente podia dizer que ela vai voltar a subir quando ela romper essa resistência aqui, ó. Essa resistência não foi rompida nesse momento. No momento em que ela subir, romper essa resistência, pode ser que ela continue a subir mais, tá? Então, agora está estacionado. Mas se a gente voltar no tempo atrás, o que é que a gente tem aqui da Natura? Ela apresentou essa queda, ó, caiu aqui 75% em 2021, julho de 2021 a julho de 2022, certo? Nesse período aqui, se a gente for pegar esse outro período, vinha nessa tendência de alta, tá? Então, na tendência de alta que a gente está falando, a gente vê que os fundos sempre são mais altos. Então, que são os fundos? Ó, vamos voltar aqui para a tendência. Que são os fundos? Vamos analisar isso aqui. Ó. Se eu pegar esse fundo, pedir uma reta aqui, ó, daqui para cá. Tá? Os fundos sempre são mais altos do que o outro. Aqui cai um pouquinho, mas continua sendo o fundo mais alto do que o outro. Então isso marca uma tendência de alta. O que é uma tendência de baixa, então? Quando os topos são conhecidos como resistência, onde a força dos vendedores supera a dos compradores. Então, se a gente tem topos decrescendo, né? Então sempre descendo, significa que os vendedores estão dispostos a vender a um preço cada vez mais baixo.
Então, quando a gente tem topos, ó, a pontinha aqui da vela, cada vez mais baixa do que o anterior, a gente tem um indicativo de tendência de baixa, tá? Então, aqui claramente a gente tem uma tendência de baixa da Natura nesse período aqui de 2021 até 2022. E aqui a gente está nesse período de estacionariedade aqui do preço, né? Que a tendência lateral é justamente essa que eu falei ali do retângulo, né? Caracterizada pela formação de topos e fundos no mesmo nível horizontal. Então ele forma basicamente essa figura aí do retângulo que eu marquei aqui, tá? Representa o equilíbrio entre pressão compradora e vendedora. Os preços são negociados dentro de uma faixa delimitada por retas horizontais, tá? Então quer dizer que está ali, não tem como identificar nenhuma tendência por enquanto, né? Mas a partir do momento em que ele romper ou esse suporte aqui, que seria o preço mais baixo anterior, na medida que ele romper esse suporte, a tendência é que ele caia mais. Se ele romper a resistência, que seria esse ponto mais alto aqui, a tendência é que a ação suba mais, tá? Então, isso aqui é um ponto para a gente ficar de olho, porque pode ser que venha uma boa opção de compra aqui, visto que a Natura também apresenta bons indicadores, né? Mas eu não estou recomendando aqui, né? Mas estou falando de ficar de olho porque é uma empresa muito importante para o mercado brasileiro. Vamos voltar para cá então. Então, suporte e resistência, né? Quando a gente analisa o gráfico, né, como eu mostrei aqui, ó, veja que o preço ele vem, o topo é uma resistência. Então a ação vem, caiu aqui. Tá? O professor foi buscar uma resistência, foi pegar um suporte lá atrás. Ó. Esse preço mínimo só existia lá atrás. Tá? Então ele bateu esse preço mínimo e subiu. Aí ele veio aqui, chegou quase no mínimo, ó, chegou quase no mínimo anterior e subiu. Então isso aqui é o que a gente caracteriza, que a gente chama de suporte. Isso aqui ele vem, chega bem próximo do suporte, começa a subir. Aqui ele encontrou uma resistência. Ele na verdade furou essa resistência aqui, que seria essa alta que seria esse topo aqui, tá? Então ele passou um pouco desse topo. Só que quando foi superar esse outro topo aqui, esse daqui, ó, quando ele superar esse, o topo anterior passa a ser a resistência. Então ele volta para cá. Ó. Superou esse topo aqui e bateu nesse topo. Quando bateu nesse topo, o preço da ação começou a cair. Então esse daqui se transformou a região de resistência, ou seja, ele não conseguiu furar essa resistência para conseguir subir. O preço ele bateu o topo anterior, né, a resistência anterior, e caiu. Tá? Então a tendência foi que cai. E veja aqui, se aproximou de novo da resistência e está começando a subir novamente. Certo? Então isso é bem comum de acontecer no preço das ações, né? Regiões de tendência de alta, regiões de tendência de baixa e região aqui de tendência lateral. Tá? Então a resistência quer dizer, acontece quando a tendência de alta pode terminar até reverter o lado vendedor. A tendência de alta pode terminar e até reverter quando o lado vendedor se torna mais forte do que o lado comprador. Então quando a gente vê que o preço faz isso daqui, bate um topo e cai, o lado vendedor se tornou mais forte do que o lado comprador. Então isso faz o preço cair. Na região de suporte, né, naquele nívelzinho de baixo que a gente vai sempre procurando um nível mais baixo anterior, né, o que é que acontece nessa região aqui de suporte? Acontece quando na baixa o lado comprador se iguala ou predomina o lado vendedor.
Então, nessa tendência, quando ele está em baixa, o que é que acontece aqui? Ó? Quando ele está em baixa, vamos pegar esse período aqui, ele vem, tendência de baixa, só que nesse momento aqui, o lado comprador se torna mais forte que o vendedor, fazendo o preço subir. Então, esse é o momento aqui de suporte, tá? Então, por exemplo, professor, qual foi o suporte desse daqui? Ele foi pegar lá atrás, tá? Mas à medida que ele fez esse momento aqui de mínima, começou a subir. Depois vira, né? A força vendedora começa a prevalecer, então o preço começa a cair. E aí a gente poderia pegar, pronto, essa aqui é uma região de suporte, tá? Ele poderia ter ficado abaixo desse suporte, então ele iria fazer um suporte mais baixo ainda. Como esse aqui era o suporte e ele não passou desse limite do suporte, ele chegou bem próximo e voltou a subir. Então isso a gente pode dizer que essa região aqui é a região de suporte para as próximas subidas. No momento em que ele vencer esse suporte, baixar, né, ele vai buscar o preço noutra região. Então, isso é o que a gente chama de resistência, suporte, né? O que é a reta de suporte? Interrompe um movimento de baixa. É identificado por uma linha horizontal traçada a partir do fundo e do topo anterior. Tem até uma métrica aqui, uma ferramenta que ele mede topos, né? Deixa eu ver aqui. Pontos de pivô de alta e baixa. Já estava ali no... Então, ó, pontos de pivô de alta e de baixa. Isso aqui ele está marcando os pivôs de alta e os pivôs de baixa. Tá? Então, essa ferramenta ela é bem interessante para a gente captar esses topos e as baixas. Então, é sempre assim, né? Ele vai buscar uma região sempre anterior para medir suporte e resistência. Aqui o que aconteceu também, ó, ele vinha, a informação subir, vinha numa tendência de alta e começou a cair. Professor, qual é o limite da queda? Ele vai buscar sempre um limite anterior. Chegou aqui, ele resistiu a ele furou essa resistência, ou furou esse suporte aqui, ó. Então ficou abaixo desse suporte, desse momento aqui, e foi para procurar o mais baixo. Qual foi o mais baixo? Esse daqui passou a ser o suporte depois que ele vence esse. E é tanto que ele bateu aqui esse suporte e voltou a subir. Tá? Então, essa linha, a gente pode traçar aqui uma linha para dizer que essa é uma região de suporte. Tá? Então, o suporte aqui está em 19,57 nesse momento, né? Se eu estivesse analisando nesse momento. Se a gente estiver analisando aqui, a gente pode dizer que o suporte está aqui, em 9,60 e pouco, tá? A gente também tem a região de resistência, tá? Que nesse caso, veja que ele vinha aqui nesse padrãozinho lateral, né? Vinha no padrão lateral, a gente vem aqui nesse retângulo, nesse momento. E tem um momento chave aí que ele fura suporte e resistência. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem um momento aqui que ele fura o suporte e a resistência. Então, ó, nesse momento aqui, se a gente pegar aqui, ó, ele vem, bate essa resistência. Bate essa resistência e cai. Bate essa resistência e cai. Bateu essa resistência e cai. Mas nesse momento ele bateu a resistência e subiu. E qual vai ser o próximo limite aqui de resistência? Aí ele vai buscar um histórico anterior do preço. Nesse caso, ó, qual foi o topo que ele foi buscar para passar aqui? Ó? Bateu essa resistência aqui, ó, aos 23, 24, 64. Não furou a resistência e começou a cair.
depois furou a resistência de novo e o preço da ação só fez subir. Certo? Então, o preço ele tem essas tendências e tende a ter esses padrões. Tá? Então, por isso que é interessante a gente analisar o gráfico antes de sair comprando a ação. Tá? Não é só fazer análise fundamentalista, não. A gente tem que analisar realmente o ponto de entrada o ponto de entrada em uma ação. Tá? Então, a gente tem a reta de suporte, que eu mostrei, e a reta de resistência. Existem várias figuras, tá? Que vocês vão se divertir com elas, né? Eu não uso muito essas figuras, tá? Mas tem uma que é interessante, que é a do W. Eu nem trouxe aqui no slide, mas vou pedir que vocês, né, usem o livro. O livro é bem interessante, ele traz várias figuras aqui. Eu vou só passar aqui por cima, né? A gente já viu o padrão de continuidade, que é o triângulo. Existe o bandeira e flâmula, né? Por exemplo, isso aqui ele vem, faz um mastro e faz essa bandeira aqui, a projeção é que ele suba equivalente ao valor, ao tamanho do mastro, tá? Aqui a gente tem a flâmula, que ele, em vez de ser aquela bandeira ali retangular, ele faz esse triângulo aqui na ponta, né? E também tem uma projeção de crescimento equivalente a esse. Triângulo de alta, então quando ele faz esse triângulozinho aqui, geralmente existe uma expectativa de subida, e o triângulo invertido aqui, ele faz o momento de virada, de queda realmente do preço da ação. Tá? Existe o triângulo também simétrico, que é esse daqui, bonitinho, a tendência de alta. E existem as figuras de reversão. Pronto, essa daqui é a mais conhecida, né? A figura formou um oco. Oco é ombro, cabeça, ombro. E o que é isso, né? O que é o ombro, cabeça, ombro? Ele fez aqui, é como se fosse uma pessoa, né? Um ombro aqui, um outro lado do braço aqui e uma cabeça mais alta, né? Então, ombro, cabeça, ombro, a tendência, meu amigo, aqui vai ter queda nesse preço. E a projeção é equivalente a esse momento aqui do ombro, cabeça, ombro, tá? Então, a projeção é que ela cai equivalente. Isso aqui são figuras reais, tá? É o Ibovespa. Existe também o ombro invertido, né? O oco invertido. Que é no ponto de virada, mais de subida. Então, quando ele faz ombro, cabeça e volta a subir aqui, ó, o ombro mais alto do que essa cabeça, essa perna mais alta do que essa aqui, a gente tem o oco invertido. Tá? Então, a projeção é que ela suba equivalente a essa diferença aqui. Pessoal, isso aqui é gráfico real, então isso faz sentido, tá? Isso existe. Deixa eu ver se nesse aqui da Natura existe algum oco. Deixa eu ver de outro aqui. Eu não vou mexer nesse gráfico não, porque ele já está tão organizadinho. Nossas anotações eu não queria tirar não. Vamos fazer aqui de outra empresa para ver se identifica. Mas vamos lá, vamos continuar. Temos o topo duplo, que seria esse topozinho aqui. Aí ele parece com, pronto, essas duas figuras eu também acho legal, que é o M e o W, tá? O M é bem fácil da gente identificar. Vamos voltar aqui. Vamos abrir, por exemplo, BBAS. Olha só. Ombro, cabeça, ombro. Cai um pouco. Mas só que ele fez... Vamos esquecer um pouco do ombro, cabeça, ombro. E vamos... Ó, outro ombro, cabeça, ombro aqui na Petrobras. Ombro, cabeça, ombro. Caiu. Mas o que eu acho mais fácil de identificar, não sei se vocês conseguem perceber, é o W. Então aqui eu vejo um W. O W, quando essa perna aqui, ó, termina
quando essa perna termina maior do que a anterior, a tendência é que essa ação vá subir, tá? Mas a gente tem também, em vez do W, o M. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um M. Ó. Fez um W aqui, subiu, ó, mas como ele fez essa perna aqui para baixo, a tendência de queda agora. Fez esse M aqui, ó. Fez esse M aqui, a tendência de queda, e caiu. Tá? Então, isso acontece também, né? Se a gente olhar as figuras, ó. M, se a gente for ver aqui, ele vai subindo em forma de M, ó. M. M aqui, ó. Até esse momento em que ele faz esse M e cai, tá? E aí, em algum momento, essa segunda perna do M vai ficando mais baixa, ó, que ele fez já um W, tá? Fez o W, tá? E aqui puxou a perna para baixo, pode esperar a queda, certo? Então, o MW nos ajuda bastante, ó. Esse aqui fez um W e deu uma subida. Então, esses são padrões, né? Nosso cérebro ele adora identificar padrões, então também é bom ter cuidado, tá? Com esses padrões, mas geralmente eles nos ajudam a encontrar situações desse tipo. Vamos lá para o outro padrão, então. Gosto do M, tá? Esse formato aqui eu acho que é bem mais interessante de analisar, o M e o W. Ele tem um topo duplo, mas aparecendo em dois, e é caracterizado pelo aparecimento de dois topos que formam uma figura de M. Né? Com isso é possível traçar nos topos uma reta de resistência e no fundo uma reta de suporte. Como o rompimento do suporte, a projeção da baixa é igual à distância entre o topo e o fundo. Então M, projeção de baixa. Tá? Então é isso aqui. Ó. Já o W, a projeção é de subida. Ó, ele vai subir até aqui e provavelmente cair. Tá? Temos os padrões também de Kendall. Isso aqui eu já não presto tanta atenção. Tá? Isso aqui seria mais para aquele cara ali que está na negociação, que é o trader. Né? Então existe o martelo. Aqui tem as figuras mais diversas possíveis. Né? Esse martelo ele identifica uma virada de baixa. Tá? Vinha numa baixa. Quando faz o martelo, ele vira para uma alta. Então isso acontece também. Ó. O homem enforcado, tá? Aqui ele interrompe uma tendência de alta, né? E começa a baixar. Aqui ele tem o padrão envolvente, tanto de baixa como de alta. E o padrão envolvente, esse daqui envolve esse. Então indica virada de alta ou de baixa. Existe o mais interessante, que é o martelo invertido, que a gente já viu, mas eu acho legal isso aqui, a estrela cadente. Tá? Então são diversos, depois vocês podem ver aí. Tempestade à vista indica algo ruim mesmo. O que é que acontece? Pronto, agora isso aqui é interessante, as médias móveis. Isso aqui é bem importante, porque elas nos dão também uma boa análise dessa situação de tendências de alta e de baixa. Se a gente perceber, quando o preço vem caminhando aqui, rompe uma média móvel dessa, ó, ela estava abaixo da média móvel e passou a subir. A tendência é que essa ação suba mais um pouco, até bater aqui, né, bateu essa resistência e começou a cair. Ó. Venceu, passou pela média de novo, cruzou a média móvel. A tendência é que ela caia mais. Tá? Até ela chegar ao momento em que ela bata uma resistência aqui e volte a subir. Né? Então a média móvel ela nos diz muitas informações interessantes. Tá? Lá no gráfico tem como vocês analisarem média móvel também. Vamos para cá. Deixa eu pegar esse gráfico aqui que já está mais limpo. Vou pegar a Natura de novo. Deixa a BBAS. E tem ferramentas aqui que nos ajudam a analisar isso. Tá? Olha só a tendência de alta do Banco do Brasil aqui que formou. Né? Nesses indicadores,
a gente pode identificar essa estratégia momento. Ela vai nos dar algumas estratégias assim. Ele indica movimento de compra, ou seja, quando forma essa setinha azul, é um movimento de tendência de alta. Então aqui é um momento bom de comprar. Praticamente ele formou aquele W lá que eu falei. Então compra, compra, tá? Quando ele faz a setinha vermelha é o momento de venda, tá? Esses indicadores eu posso ir incluindo aqui, mas se eu colocar muito como a versão que eu estou usando, ela é uma versão gratuita, né? É uma inscrição que eu fiz gratuita, então ela limita aqui o número de indicadores que você pode colocar, tá? Então já colocamos pivô de alta, pivô de momento, vamos colocar a média móvel aqui. Então eu gosto dessa média móvel, que é o Renko, que ele vai justamente indicando isso, quando ela está superando a média e quando ela cai da média. Deixa eu mudar aqui ó, a ação para MG Semig. Vou botar para Semig aqui. Então, ó, quando ela cruza, ela passa a ficar verde. Então, essa aqui indicou a tendência de alta. Quando ela cruzou para baixo, a tendência de baixa, a média móvel, que é essa linha aqui, começou a ficar vermelha. Tá? Cruzou, verdinho, tendência de alta. E aí a gente vem nessa análise. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui PETR mesmo, pegar PETR4, a gente vê como é que tá. Então, ó, tendência de alta aí, clara, né? Para a PETR. Ó. Então, quer dizer que é o momento agora de comprar? Olha, provavelmente não, né? Mas não sei, isso é o que eu estou analisando aqui do gráfico, tá? Então, tenham cuidado com a análise gráfica, porque a gente pode se empolgar com isso daqui e achar que essa tendência vai continuar para sempre. Não, ele está indicando aqui que já começou a existir uma resistênciazinha aqui. Ó. Se eu colocar para o padrão diário, a gente vê que, na verdade, ela subiu um pouco e agora está nessa tendência aqui de baixa. Tá? Então, quando a gente muda aqui os períodos, essa análise ela vai ser diferente também. Outro indicador que eu gosto, né, além da média móvel, são os candles. Tá? O candle Renko. Eu posso pedir para esse candle Renko ir para um gráfico abaixo. Eu faço isso aqui. Ó. Mover para um painel abaixo. Ele nos ajuda a identificar esses pontos de M e W. Tá? Então, deixa eu pegar aqui PRIO, PRIO, PRIO 3. Ó, o que é que ela fez aqui? Ó? Pernada de alta, pernada de alta. Aqui caiu, começou uma virada aqui de tendência de alta. Ó. Tá, subiu. E aí já se começou a preocupar. Deixa eu botar para uma semana aqui. Então o PRIO vem nessa tendência de alta aqui, ó. A gente tá vendo. Deixa eu pegar outra aqui, ou então a escala ficou muito grande. Pronto, deixa eu mudar a escala desse também. Então ela vem só fazendo praticamente movimento sempre de crescimento, né? Deixa eu pegar outra aqui. Deixa eu pegar como é que tá a Magalu aqui. Ó, tendência sempre de baixa. Então esse gráfico ele nos ajuda a isso. Aqui ele mostrou um M, ó, um Mzão bem grandão. Se ele mostrar um W aqui, tá? Mais característico, aí a gente pode até do BBAS. BBAS3. Olha aí. Olha como é que vem só fazendo o W aqui com perna sempre mais alta, né? Então isso indica a tendência de alta da BBAS. Quando ela começou a cair, ela fez esse M. Quando ela começou a subir, começou a fazer Ws. Tá? Então esses indicadores nos ajudam.
Qual é outro aqui? Pivô momento. Sim, bandas de Bollinger, né? É o mais famoso. Eu vou ter que tirar aqui algum. Vou tirar aqui esse. E vou deixar a média móvel. Média móvel não, porque a banda de Bollinger já traz. Então vou trazer esse aqui, que é o mais... É um indicador mais famoso, tá? Um dos mais famosos. Então ele faz justamente, ele identifica a volatilidade do preço da ação, identifica regiões de máxima e de mínima, tá? Então, quando a gente olha o gráfico, ó, ela aqui é a média móvel, e aí, aquele momento em que ele rompe, cruza a média móvel, e aí aquela tendência de alta, até ele chegar nesse limite, ó. Geralmente, quando ele chega nesse limite aqui da banda de Bollinger, o preço da ação cai. Até onde? Até chegar nesse limite de mínimo, tá? E depois bateu aqui, geralmente ela começa a subir. Então, esses movimentos, né, de subida e de descida, o gráfico vai nos ajudar, tá? Então é isso, né? Vimos aqui a média móvel, a questão importante sobre analisar o cruzamento da média, tá? E é isso, análise gráfica não tem nada demais. Para o trabalho, o que é que vocês vão fazer? Não precisa analisar cada um desses pontos que eu mostrei, né? Mostre o gráfico, se quiser usar alguma daquelas ferramentas que eu mostrei, fique à vontade. E aí, com base no gráfico, você indica, olha, está numa tendência de alta, está numa tendência de baixa, talvez o momento, apesar da empresa apresentar bons indicadores, talvez o momento fosse de esperar um pouco a ação cair para esse momento lá, para uma região de suporte, tá? Então, se vocês vão olhar o gráfico e ter uma noção diante de tudo isso que eu falei hoje, tá? Então, um abraço a todos, tá? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.